Boa tarde, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Eu estou hoje com um tema aqui que eu gosto muito porque eu mesmo comprovei a eficácia da acupuntura. É uma coisa incrível. Eu tive problemas que médicos não curaram e eu fui curado simplesmente pela acupuntura. E hoje nós vamos falar da acupuntura a laser, a auriculoterapia e também um pouquinho sobre a ortomolecular. Aquele meu amigo aqui, o meu assistente para assuntos terapêuticos, Alberto Santini Filho, é um parceiro mais antigo do Fronteiras da Ciência, a quem tenho a honra de receber aqui e que vai poder esclarecer um monte de dúvidas aqui. Vocês vão ver, ele tem uma história para contar aqui que é bombástica. Eu, pelo menos agora, fiquei de queixo caído com a história dele. E deixa eu só dizer agora, brevemente, o nosso patrocinador desse bloco, que é hoje a loja Mago Merlin, né? O André da loja Mago Merlin está lá com mais um lote, vendeu tudo, teve que pedir outro lote da pedra purpurita, que é aquela pedra da sorte de 2023, dita pelo nosso querido amigo Américo Barbosa. E lá na loja Mago Merlin você encontra velas de todos os tipos e tamanhos, banhos e ervas, imagens de orixás, imagens em resina de deuses, incensos, tocha de limpeza, toda a linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas do tipo A, que é a melhor que existe, e tudo isso pelo melhor preço do mercado. Não precisa ficar andando por aí não, vai direto na loja Merlin, fala com o André ou com uma das meninas que irá te atender, diga que viu no Fronteiras da Ciência e o atendimento será mais do que VIP. É no Gonzaga, anote o endereço, Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, Santos. Muito obrigado, Santini, mais uma vez, por estar aqui com a gente e sempre elucidando assuntos ligados à saúde, né? Você que tem um programa na rádio em São Paulo, tem a Clínica São Paulo, depois disso abriu a Clínica de Santos, né? E você sempre investindo com cursos, você teve cursos na Bélgica, na França, na China e também no Brasil, né? Então está sempre investindo aí e trazendo novidades. E deixa eu até contar essa historinha rápida, eu tive um problema crônico no fígado e por causa de uma doença que eu tive de pequeno, acho que paratifo era o nome da doença, e o médico na ocasião me deu um medicamento e disse à minha mãe que eu teria problemas no fígado quando crescesse. E é dito e feito. Eu não podia beber um dedinho de vinho, por exemplo, para comemorar, que eu já passava mal. Um dedo, não podia beber nada, ligado a álcool, absolutamente nada. Fui em médicos, nada me curou. Até que um dia eu comecei um tratamento por acupuntura, né? E você vai meio descrente, né? Eu penso assim, o médico não curou, né? No final das contas, em pouquíssimo tempo, hoje eu posso beber vinho, posso beber cerveja, posso beber o que quiser, até misturar destilado com fermentado, nada me acontece. Foi uma cura total e plena. Depois disso também levei minha sogra, levei minha irmã, todo mundo foi curado por acupuntura. Então é um tratamento fantástico, acho que oriundo da China, né? 5.000 anos para mais, né? Inclusive eu fui para lá, eu vi a história da medicina, porque a acupuntura não é a medicina tradicional chinesa, ela é uma técnica da medicina. Mas é uma das, não é? É uma técnica da medicina tradicional chinesa, que entra acupuntura, fitoterapia, que é com ervas, moxa bustão, moxa ventosa, eletroestimulação, anestesia por acupuntura. É um currículo da medicina tradicional chinesa, mas que mundialmente ela entrou no Ocidente por Solier de Morin no início do século passado, pela França, que foi um francês, que ele morou na China há quase mais de 20 anos, e quando ele voltou para a França, ele introduziu o tratamento que foi super bem aceito, isso no início do século passado, e de lá foi onde espalhou para o mundo todo. Hoje você tem até no Albert Einstein, que é o nosso top em termos de hospital. Ainda falta bastante, porque assim, que embora o CRM reconheceu a acupuntura, se não me engano, em 1995, mas você vê que em Santos, por exemplo, não tem um andar de acupuntura, né? Eu acho que assim, está crescendo cada vez mais, a procura está sendo muito grande. Eu estudei, inclusive, com François Benhens, na Bélgica, que foi uns alunos de Solier de Morin, que também foi um francês, foi um belga, que morou também na China há 16 anos. E é impressionante. Eu, por exemplo, dentro dos cursos que teve na China, na Universidade de Fujian, eu adorei.
Embora tenha coisas que eu tenho termos com relação a todas. Eu falo que todo mundo tem um que é bom e um que é ruim. Eu não sou muito a favor de usar, por exemplo, testículo, um extrato de testículo de tartaruga para aumentar a sua energia. Então você pode ir no Ocidente Nossa, pegar. extrato de testículo de tartaruga? Lá é normal, Nossa, na China é normal usar algumas coisas assim. Ou então fazer um Mas, chá que tenha cavalo marinho no meio, sabe? Lá. Santini, até recentemente, minha sogra também, a minha sogra não estava conseguindo cura de labirintite e curou com a acupuntura. Enfim, a acupuntura, ela trata praticamente tudo. Ela assim, bom, Desde que se alguém seja um bom... se alguém te fizer uma acupuntura analisando só um pedaço, ele não está fazendo acupuntura. A acupuntura não vai tratar a sua dor do ombro ou a sua ansiedade, ela vai tratar quem é o jadir, sempre como um todo. É que nem depois a gente vai falar da terapia ortomolecular, que é o meu carro-chefe, eu também analiso como um todo. Como um todo, assim, certo. Porque, por exemplo, a pessoa tem uma cefaleia. Eu tenho um caderno que eu trouxe da China, que eu anotei lá, que tem mais de 100 tipos de doenças que podem causar uma encefaleia. O fígado pode dar um problema de dor de cabeça. O fígado dá muita dor de cabeça. Um problema cervical. Eu tinha esse problema de dor de cabeça. Pode ser um problema cervical, pode ser um frio em excesso, em demasia. Pode ser um fogo interno. O que é o fogo interno? Aquela pessoa que sente aquele calor interno. Então, não adianta atacar o problema, você tem que atacar a causa. A causa e analisando o contexto geral, que muitas vezes ele não tem que ir no sintoma em si, você tem que ir na origem do problema. E você usa também a laser, né? Então, porque assim, existem algumas formas de acupuntura, eu fiz todas as técnicas, tá? Da chinesa, a coreana, que eu chamo de constitucional, e fiz também Nogier, que foi desenvolvida na França, porque como ela entrou pela França, ela começou a ter pesquisas e começaram a descobrir pontos extras, inclusive pontos que eram usados na chinesa. Por exemplo, você pega um ponto auricular no meio da fossa triangular, por exemplo. Tem um ponto lá que você coloca que é para útero. Nogier viu que também funcionava para o joelho. Só que se você contar para o chinês isso, ele não vai concordar. Mas na prática você vê que vai funcionar também. Então existem algumas técnicas. Tem a auriculoterapia neurofisiológica, que também é a Lirane Suriano. Ela tem, inclusive, deu palestra até em Harvard. Eu fiz o curso dela, é incrível, porque é tudo comprovado cientificamente. Quem não acredita, assim, está comprovado cientificamente. Tá? E aí ela mostra qual é a ramificação de nervos, que aqui nós temos vários nervos, assim. Né? E quais são os órgãos e vísceras que estão correlacionados, que tipo de emoção, porque emoções também tem várias. Por exemplo, tem pontos de ansiedade, então tem pontos tanto na parte da frente, aqui eu vou falar em nome para todo mundo entender, na frente do pavilhão auricular, mas também existe na parte de trás do pavilhão auricular. Para ansiedade, isso. Tem vários, tem alguns outros. E existem alguns pontos, porque no nosso pavilhão auricular existem alguns pontos que têm muitas cartilagens. E são pontos que são doloridos. Então você poderia usar tanto a agulha sistêmica, que a gente não usa aquela agulha grande, é uma agulha pequenininha, que você põe só a pontinha da tum. Praticamente, eu falo que não dói. Quem olha fala, nossa, uma agulha não dói. Mas muitas pessoas se assustavam com isso. Então começaram a colocar também sementes de mostarda, esferas de metal. O importante é cutucar o ponto, não é? Você dá pressão no ponto. No ponto, né? Pressão no ponto. Mas aí também começou a ter a pesquisa do laser, né? E o laser, existem frequências de laser, tanto que para comprar um aparelho de laser, você não... Esse é o aparelhinho, mostra para a câmera isso. Esse é um dos, existem outras marcas, eu uso esse aqui. Esse aqui foi desenvolvido pela visão de Ricardo Trajano, que foi ele, na verdade, que... Você consegue passar para mim aqui? O laser? Isso, só para mostrar para a câmera lá. Esse aparelhinho, então, aqui na ponta gera um raio laser. Tanto de infravermelho como... e aqui eu estou vendo que você tem várias tipos frequências. De tensão. Você pode usar o infravermelho sozinho, o vermelho sozinho, o infravermelho... Está medido em joules isso aqui, né? J joules, né? Você pode usar tanto o infra sozinho, o infravermelho, quanto a cor vermelha sozinho, ou misturado infravermelho com vermelho em 2 joules, 4 joules, 12 joules. E aí você coloca, para cada situação, você coloca uma frequência. Na auricular, por exemplo, você usa uma medição. Tem gente que usa só vermelho. Para quem tem medo de agulha, isso aqui é muito bom, não é? Inclusive porque um segundo disso aqui equivale a 1 minuto de agulha.
Se você deixar 10 segundos no ponto, você está estimulando o ponto como se tivesse 20 minutos com uma agulha no local. E você investiu naquela mais cara, né? Que é de melhor qualidade. Existem várias boas. Eu gosto desse porque você vê que esse aqui ele é ligado na corrente elétrica. Os da bateria eu vejo que conforme vai passando o tempo ela vai perdendo um pouco, a bateria vai enfraquecendo e muda um pouco da frequência de laser. Mas tem alguns aparelhos que são muito bons também, fora esse. Até para as pessoas entenderem em casa, Santini, a acupuntura, ela serve para praticamente tudo, né? Tanto para problemas físicos quanto emocionais, né? Tanto que emocional a gente pode tratar tanto a sistêmica, que é no corpo, que é onde tem os meridianos. Que você pega estudados. Também pelo corpo? Sim, tem a acupuntura sistêmica, aquela que eu penso que é mais tradicional. Que tem aqui que é para ansiedade também, não tem? Tem, um aqui, ponto aqui, ponto, né? Aqui, ponto aqui, né? Tem vários pontos. Para ansiedade você pode pegar o coração número 7, um ponto do coração que é aqui no braço aqui. Também. Aliás, tem gente que defende a ideia de você apertar com o próprio dedão também, não, né? defende não, funciona. Tem Funciona, alguns né? pontos que se você utilizar, por exemplo, eu atendi uma vez um bebezinho de 6 dias, filhos de orientais, porque senão aqui no Brasil não é difícil uma pessoa... fazer isso. Não usei nada, eu usei simplesmente uma coisa que chama palpadora. A palpadora é como se fosse um palito de metal, vamos dizer assim, que na ponta tem uma ponta mais fininha, tá? Que tem uma molinha que dá, ele faz E aí uma você, pressão. No nenê, você No aplicou. nenê, e ele tava com um problema que ele não fazia cocô de jeito nenhum, desde quando ele nasceu, fazia 6 dias. E estimulando pontos de intestino e outras coisas, outros pontos, durante a sessão ele defecou. A mãe não acreditou, foi uma coisa assim, foi durante a sessão. Você pega um ponto de G4, do intestino grosso número 4, você pega a mão, dobra o dedo aqui, tem um pontinho dolorido, tá? Esse é um ponto também do intestino que pode ser utilizado. Legal Cefaleias, isso. tem vários pontos que Não, você... isso é muito legal. Você ensina seus pacientes Ensino, pontos para você tratar dores da cervical, na torácica, na dorsal. Porque você tem sido procurado até por muitos médicos, né? Como agora recentemente. Faz anos já. Uma professora da USP, ou médica da USP? Era uma médica que ela foi formada pela USP, ela é pediatra e durante o atendimento... Isso agora, foi agora? Ela deu uma entrevista para mim faz 3 meses na Vibe Mundial, lá em São Paulo. Na Rádio Mundial, tá. Ela terminou o tratamento e ela teve uma crise de pânico durante o atendimento. E ela já vinha com uma tendência... Pediatra, imagina que a criança era terrível. Só que é assim, ela chegou até a tomar alguns remédios, eu sou a favor de tudo, tá? Em todas as áreas da saúde, eu acho que a melhor do mundo é aquela que serve para você, mas ela não estava conseguindo muitos resultados, às vezes com algumas substâncias que estavam utilizando. E você fez nela o quê? Ortomolecular ou foi a No dela foi a ortomolecular. Foi a ortomolecular. Foi a ortomolecular e foi incrível o resultado dela, tanto que eu falo que muitas vezes... Ela faz propaganda sua. Ela deu um depoimento para mim de mais de 15 minutos, comentando de como ela chegou, como ela foi atendida, como foi a avaliação e como foi o resultado. E foi incrível, o resultado dela ela tá curada, praticamente, ela está curada. Eu encerrei o tratamento dela. Eu estou nessa área da ortomolecular por causa disso, depois a gente vai falar um pouco sobre. Mas voltando aqui no aparelho, isso aqui eu achei muito interessante porque, por exemplo, na auricular é um tratamento rápido, tá? Eu, para o lado emocional, se tiver que escolher entre a sistêmica, seja na visão chinesa ou constitucional, ou na acupuntura auricular, eu prefiro no pavilhão auricular. Para a emoção é inacreditável. Cefaleias é uma coisa assim, é uma coisa só quem faz para ver. Até para as pessoas saberem, vamos dizer os problemas mais típicos que você usa para curar. A cefaleia... Sempre analisando geral, mas é tudo. Pega cefaleias, cefaleias tem vários dores pontos. Generalizadas. Não sei se ele consegue filmar minha orelha aqui, mas a nossa orelha é um feto de ponta cabeça. Sim, feto de ponta cabeça. E aqui tem uma parte que é mais grossinha, aqui dessa dobrinha aqui dentro, que é a nossa coluna. Então lá tem pontos relacionados à cervical, à dorsal e à lombar, e a sacroiliaco. Então, e muitas vezes nós temos também detector de pontos, fora o apalpador, que normalmente o ponto é um pouco adolorido, ou ele pode ser um pouco dolorido, ou tem a pápula oleosa, avermelhada, com escamações ou acinzentadas. Então, vamos supor que você está lá, tem um aparelho de medição de pontos, mas queimou, acabou, você quebrou o aparelho. Você não vai mandar a pessoa embora para casa. Uma que você já tem que saber a estrutura da orelha, você tem que saber onde está o pontinho. Mas tem marcas no próprio pavilhão que, a nível do olhar, você consegue distinguir que ele está mesmo em carência. E no caso, para cefaleias, tem pontos que são principalmente tanto na ponto de analgesia, que é muito interessante. Para dores, qualquer tipo de dor.
Então, aí você vai fazer o analgesia. Normalmente eu uso 3 pontos em prática, que é aí pela neurofisiológica, que é uma obrigatoriedade, que a gente chama de Sheyman, que é o sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo e um que é o do rim. E isso foi feito com essa pesquisa desses 3 pontos, só eles, independente do que a pessoa nos procurava. Isso foi feita uma pesquisa que deu que só esses 3 pontos, muitas das pessoas já se sentiam bem com relação ao seu problema só com esses 3 pontos, independente de patologias ou algumas coisas. Eu uso os 3 e associo, por exemplo, que tipo de dor de cabeça? É frontal? Ela é uma occipital? É uma temporal? Então você tem que saber. E outra, por que está isso? Será que ele está com uma tensão muscular a nível de cervical? Então você vai em pontos de relaxamento muscular. Você faz toda. E outra, está passando por um momento de muita ansiedade, está deprimida, como é que está a sua alegria na sua vida? Então a gente vai trabalhando o contexto geral. Entendi. Não, legal, legal. Mas assim, eu quero voltar, né? Pode voltar. Você é rápido, muito rápido, mas assim, cefaleia, dores, fibromialgia. Fibromialgias é incrível o tratamento. Ansiedade, depressão, tudo. Então, aí eu uso normalmente, para todas as pessoas, eu estou fazendo o que eu chamo de ILIB, tá? Que chama intravascular laser, ILIB, intravascular laser irradiation of blood, que é uma irradiação na sua artéria radial, que pode ser feito na carótida também. Então você pega o ponto e põe na radial. Aí tem uma pulseira específica que se coloca, ela tem um encaixe, você vê onde está a pulsação da pessoa, coloca o laser, usa na frequência vermelho, aí existe junta o 2,412 joules juntos e deixa por 30 minutos. E isso podem pesquisar no Google, tá? Procurem ILIB, I-L-I-B, os resultados com comprovações científicas, inclusive com microscopia, aquela microscopia de campo escuro. Você pega, por exemplo, hemácias das células, que estão todas aglutinadas. Após 30 minutos, elas estão todas separadinhas uma das outras. Entendi. Entra como anti-inflamatório, analgésico, ele aumenta a oxigenação do nosso metabolismo. Para quem tem problema cardiovascular, quem teve, por exemplo, um infarto, ele é super indicado. Tanto que essa técnica ela foi desenvolvida com o pessoal que tinha problemas cardíacos. Só que lá na década de 60, não era com a emissão de laser aqui, era invasivo. Então era com uma agulha e ela que emitia essa luz de laser pela artéria. Aí quando chegou há pouco tempo, o Ricardo Trajano, no Brasil, se tornou uma sumidade do laser e desenvolveu o aparelho com várias frequências e que não precisa mais ser a nível invasivo. Entendi. O resultado é inacreditável. Né? Para quem tem problemas crônicos, por ser anti-inflamatório, para dores crônicas, ele é impressionante. Você tem um leque bastante grande de terapias e, como você mesmo disse, você acaba aplicando aquela que é melhor para a pessoa. Sim. Né? Você vai testando, imagino eu. Santini, deixa eu só concluir. Sim. O Santini teve um outro programa que ele falou até um pouco mais do seu lado espiritual, que também é bastante ostensivo. Me ajuda. E eu prometi uma história interessante que ele vai me contar agora, mas vai ser no próximo bloco, tá bom? Tá legal. Fica para o próximo bloco. A gente volta já com o Santini, é rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta agora em nosso segundo bloco, hoje conversando com meu grande amigo Alberto Santini Filho, e hoje falando um pouquinho sobre a auriculoterapia, né, que é uma coisa que eu gosto muito, também a acupuntura laser e vamos falar um pouquinho da ortomolecular. E esse bloco aqui, deixa eu só falar de uma peça de teatro, um show que vai ter, teatro não, desculpa, é um show que vai ter em celebração a um dos maiores nomes, uma lenda da MPB, que é Dorival Caymmi. O nome é Viva Caymmi. Esse vai ser um show apresentado pelo seu filho, Danilo Caymmi, oxa, onde conta e canta histórias do seu pai. Ele vem acompanhado do maestro Flávio Mendes, no violão, e um quinteto de cordas. É espetacular. O show convida o público para um passeio pelos grandes sucessos de Dorival Caymmi. Olha, vai ser no dia 24 de agosto, que é uma quinta-feira, anote aí, uma quinta-feira, no Teatro Municipal de Santos. Quem tiver interessado, e é um showzaço, é só adquirir o ingresso sem sair de casa, pela internet, celular, computador, o que você achar melhor. Entra lá no site bilheteriaexpress.com.br
Bilheteria Express termina com 2 S, tá? express.com.br. É isso aí. Santini, vamos lá, conta para o telespectador o que você me contou agora em off, agora há pouco. Tá, É que ele estava falando da parte da espiritualidade, que ele sabe que eu tenho um pouquinho quiser falar sobre isso também, fica à vontade. Não, vou falar, que nem na segunda-feira, por exemplo, eu recebi minha primeira paciente do dia, era a primeira vez de avaliação, não conhecia, e ela dormiu, né, que foi dormir, e ela estava com alguns problemas emocionais, e ela sonhou que ela estava indo no Hospital Santini. Eu falei, pô, eu não sabia que eu devia ter um hospital do lado de lá. E aí, quando ela entrou na recepção deles, falaram que ela tinha que se caminhar para o setor ortomolecular. Olha que loucura isso. Santini, ortomolecular. E ela, bom, tudo bem, voltou, acordou, e no dia seguinte ela comentou que tinha que procurar um tratamento, que ela estava me sentindo muito mal, e a cunhada dela é minha paciente. Ela falou, por que você não vai no Santini? Ela falou, nossa, Santini, eu sonhei com esse nome. É o nome que eu sonhei. Ele é ortomolecular. Eu falei, pô, vou falar sério, é Nossa, incrível. é Isso incrível. é uma das várias situações que acontecem na minha vida, assim, que eu tenho que agradecer. Bom, né? já que você não vai falar quem é, obviamente, mas qual era o problema dela? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo Emocional, isso? era depressão. Emocional, depressão. Tanto que a cunhada dela também se trata de depressão também com a ortomolecular, e ela veio depois, mas foi impressionante. Essa é uma das coisas Não, que é impressionante. acontecem. Ela sonhou que tinha que ir num hospital, tudo bem que não é um hospital, é uma clínica, Sim. mas ela sonhou um hospital Santini e que depois lá ela tinha encaminhada que ser para o encaminhada setor para o ortomolecular. Aí ela comentando que estava Com a mal. cunhada, e a cunhada falou, pô, mas eu vou num Santini, né? Não, aí a cunhada falou, por que você não vai no Santini ortomolecular? No Santini. Ela falou, nossa, sei com esse nome. Ele faz ortomolecular. Aí a mulher não acreditou, eu menos ainda. Tem que ir agora, né? O mundo espiritual indicou ela, né? Já aconteceu algumas situações da minha vida parecida com isso. É mesmo? Já aconteceu várias vezes. Assim, teve uma vez uma paciente que ela sonhou que estava passando um produto no braço para melhorar o fator emocional dela. No dia seguinte, a primeira coisa que ela ligou o rádio, estava eu falando de absorção pela derme de oligoelementos para tratamentos de depressão. Aí ela te contou. Foi lá fazer o tratamento. Foi lá. Legal. Mas voltando aqui, Sim, queria falar mais um pouquinho sobre esse Lib aqui. É uma coisa impressionante, porque, por exemplo, por ele ser um produto que ele é antioxidante, analgésico, anti-inflamatório, para quem tem baixa imunidade, eu estou com um caso, por exemplo, mais de um caso que me procura na ortomolecular, por exemplo, para repor os oligoelementos para fortalecimento físico e emocional. E alguns, quem tem HIV, eu comecei a usar esse aparelho, que tem pesquisa já sobre o assunto. HIV. Nossa, é impressionante. Para quem tem Parkinson, Alzheimer. Para Alzheimer ele é muito interessante. Isso com todas as comprovações. Para Alzheimer, é mesmo? Depois procure sobre ILIB no Google, depois você vai me falar, Jadir. É impressionante. E os resultados que eu estou vendo... Cura não tem, mas melhora, é isso? Se neste caso, sim, mas tem outros casos que você faz até tratamentos. Para quem tem diabetes, para controle de diabetes, ele é impressionante. Ele é impressionante. Eu, por exemplo, eu tenho um certo problema de coluna na cervical com pissamento de medula, que é caso cirúrgico. Mas até pelos meus conhecimentos e exercício que eu faço, eu quero me afastar disso, né? Inclusive, alguns cirurgiões já me falaram, a sua ressonância está me dizendo que é cirurgia, mas o seu teste neurológico diz que não. Então, continua fazendo o que você está fazendo. Eu, quando vejo que estou entrando em crise, eu chego a fazer diariamente. É 30 minutos, você coloca aqui 30 minutos, uma coisa super simples. E o que ele faz? Ele potencializa a outros tratamentos. Então, por exemplo, eu faço o ILIB e faço, por exemplo, a acupuntura em seguida, que é rápida, uma acupuntura que você faz um auricular, cada 10 segundos cada 10 segundos equivale a 20 minutos em cada ponto. Então, assim, vamos supor, em 5 minutos você trabalhou todo o pavilhão que é necessário. Trabalha posteriormente a isso, associando, os resultados estão sendo simplesmente incríveis. Eu estou com um caso, por exemplo, aqui, que é um paciente do Guarujá, que tem, por acaso, HIV, e ele me procurou por problemas de bursite, que ele vinha se tratando há muito tempo, fazendo exercícios, físio, tudo. Em 2 sessões, Jadir, 2 sessões, o que eu fiz? Eu fiz auricular, ILIB, tá? Laser 30 minutos na radial, aí eu fiz auricular com laser, coloquei sementes para ele ir para casa com elas, que você coloca com microporo, tá? E depois eu fui nos pontos locais, que já é uma outra frequência em 12 joules, vamos para que
ILIB, frequência ILIB. Aqui é frequência 2 joules, por local 12 joules do local de dor. 2 sessões ele estava praticamente sem dor, ele estava 80% melhor. 5 sessões está dispensado do tratamento. É muito legal, os resultados assim são incríveis. Para hipertenso, por exemplo, hipertensão. Hipertensos, inclusive, tem umas dicas impressionantes. Tem tantos pontos na parte alta do pavilhão auricular, quanto na parte baixa do pavilhão auricular. Então, tem 2 pontos aqui e tem também, se você dobrou a orelha, você fez aqui, dobrou aqui, ó. Tá. Formou uma pontinha aqui em cima, não formou? Formou. É o ápice da hélice, que a gente chama. Chama hélice. Isso eu vou contar uma coisa que assim, não é para se fazer, tá? Mas em caso emergencial, que a pessoa está com risco de vida, vamos supor que a pessoa está com uma pressão 20 por 12, por 13, está passando muito mal, tem que correr para o hospital. Dobra, bem na pontinha, pega uma agulhinha e faz um furinho, tira umas gotinhas de sangue. Normalmente alivia a pressão. Normalmente baixa instantaneamente. Para as pessoas que estão com aquela crônico de cefalés que está insuportável também ele serve. É impressionante. Que interessante isso. É muito legal. Existe uma outra técnica, por exemplo, que vamos supor que a pessoa estava num tratamento, ela começou a melhorar e agora ela quer desmamar o seu remédio, tá? Principalmente controlados. Você coloca, a pessoa traz o remédio. Você quebra um pedacinho dele, segurando uma pinça, aquela pontinha. Aí você coloca o remédio aqui, com o micropor. Prende no antebraço. A pessoa fica com a mão para trás, você está com a pinça aqui. Tá? Eu vou estar com a pinça trabalhando. Aí eu vou medindo o pulso dela, passando, vasculhando todo o pavilhão. Onde dá alteração de pulso, você coloca os pontos auriculares. Você está dando o remédio através de pontos auriculares. Que legal essa isso. Essa é uma técnica francesa. Que legal isso. É muito legal, muito legal. Não, ia te falar assim, e caso, por exemplo, a gordura no fígado, qualquer coisa assim. Então, esteatose hepática tem tratamento, se trabalha com toda a parte de fígado, diafragma, abdômen, se trabalha toda essa região. Lógico que a pessoa também vai ter que fazer dietas alimentares, porque ele vai contribuir para o processo. Como, por exemplo, o emagrecimento. Nós temos protocolos, tá? Eu ia até mandar umas fotos, eu esqueci, eu ia te mandar hoje, era para ter te mandado ontem. É assim, lá eu ia te mandar protocolos de obesidade. Então, muitas pessoas nos procuram para fazer, por exemplo, um tratamento auricular para obesidade. Vai emagrecer? É assim, eu vou te equilibrar o seu metabolismo, o seu lado emocional, por pontos de fome, de sede, de vícios. Um ponto que é muito utilizado é um ponto de baço. Aí a gente vai trabalhar toda essa região. Aí o que acontece? Você vai estar com o metabolismo reagente para conseguir um processo de uma maneira mais fácil. Tem pessoas que assim, tem uma porcentagem que é incrível. Às vezes a pessoa nem está fazendo muita dieta e consegue emagrecer só com isso. Mas normalmente associando o exercício, que a pessoa já quer fazer, porque ela quer emagrecer. Eu falo que carro que não anda não queima combustível. Tá? Aí uma alimentação adequada e mais o equilíbrio, o resultado é muito bom. Aí eu faço o ILIB também. Para todo mundo eu estou fazendo. Você está fazendo para todo mundo fazer hoje? Acupuntura comigo é isso que eu ia perguntar. Hoje. Você mistura, conforme o paciente, você mistura todas as técnicas? Então, o meu carro-chefe, que a gente já vai falar, é a ortomolecular. Mas quando é da área, eu vou usar na acupuntura, hoje para todos eu estou fazendo ILIB. Só no caso, como ele ajuda na circulação, inclusive quem tem problemas na circulação, ele ajuda na fluidificação do sangue. Do metabolismo. Só que pessoas que estão se usando, por exemplo, de anticoagulantes, aí é o único caso que eu não usaria. Tá? Existe em vários estudos de... então existem situações que não pode usar. Por exemplo, no caso do anticoagulante, eu não usaria. Tá? Aí existem outros estudos que eu vou por minha opinião, mas eu não estudo quando eu vou numa técnica, eu não estudo só um curso, eu faço vários. Muitas pessoas falam que não pode ser utilizados para quem tem, por exemplo, marca-passo. Mas vai lá no Ricardo Trajano, ele fala que pode sim e deve. Porque você não está emitindo, por exemplo, uma onda elétrica. Você está mandando uma onda de luz. De luz. E essa onda de luz não vai alterar. É lógico que, como existem controvérsias, a gente acaba se poupando. Mas eu tenho pacientes que são indicados, que pedem autorização para os seus próprios médicos, que eles autorizam, e o resultado é impressionante. Então, eu falo que tem casos, por exemplo, foram para não fazer em mulheres grávidas, tá? Em compensação, tem várias autorizadas pelos seus médicos, que inclusive outro dia nasceu gêmeos de 7 meses, que nasceram após que a paciente ela se utilizou dele durante o tratamento, 7 meses eles nasceram totalmente perfeitos e no dia seguinte saíram para casa, não tiveram que passar por incubadora. Com 7 meses. E para a visão?
Para os olhos. Também. Para vários tipos de olhos, tem vários tipos de problema. Se você pegar o seu lóbulo, o lobo bem no meio dele é o ponto do olho. Bem no meio bem do no lóbulo? Meio, do bem lóbulo. Você pegar o lóbulo, pegar seu lóbulo, bem no meio, achar o meio é da o visão. lóbulo. Subindo na concha inferior, o bem no meio é o coração. Subindo bem no meio, o... Mas consegue, por exemplo, coisa específica? Porque a visão, os olhos... Pode ser várias coisas. Ele dá... Nossa, tem 1000 problemas para acontecer, Sim, né? Eu mesmo tive descolamento de retina em 2019. Né? Tem algo que fortalece, por exemplo, a retina, ele não vai falar assim, especificamente? não, ele vai falar visão. É como uma própria... É visão, o órgão, não específico. Sim, é que nem a ortomolecular. A ortomolecular tem os elementos oftalmológicos que servem para oftalmologia. Então, a gente usa os minerais relacionados à visão no geral. Não importa se é glaucoma... Entendi. Eu estou com uma paciente, então foi depoimento na Mundial, uma senhora que ela usava vários colírios, e além de ela ter pressão arterial alta, ela tinha a pressão ocular muito alta, e ela tinha glaucoma. E essa mulher ela teve um resultado incrível, analisando como um todo, mas direcionando os pontos de oftalmologia. Ela foi sua paciente? Foi, assim, não só ela, deu entrevista? Não só ela, como o médico dela, oftalmologista, veio ser meu paciente, virou meu grande amigo. É mesmo? Ele era um judeu ortodoxo e hoje ele mora em Israel. Caramba, e ele foi seu paciente Foi também? meu paciente, porque ele me ligou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou repondo os elementos químicos que o metabolismo está enfraquecido. Para os olhos, quais são os elementos químicos? O manganês cobalto, um dos principais, que ele pega a visão, porque o manganês, ele pega toda a família do ão, que é tendão, tensão, pressão, palpitação, circulação e visão. Só que você usa uma estrutura, que é manganês cobalto, magnésio, fósforo, cobre e vanádio. A gente usa uma estrutura. Na visão da terapia ortomolecular, você não pensa nunca em elemento individual. Por exemplo, fósforo, o elemento fósforo é para memória. Lembra do fosfosol? Sim. Só que se você juntar com cálcio e magnésio, o fósforo seria, de repente, para uma osteoporose. Se você juntar o fósforo, selênio e magnésio, é cálculos renais. Então é a combinação. Então você sempre vai analisar, por exemplo, a estrutura da pessoa como um todo. Eu posso ser um bolo... Mas você faz isso via derme, tudo isso via derme, essa então, reposição de elementos? Que a gente já pode entrar na horta? Assim, claro, então é assim... Você manda aqui. Dentre todos os estudos que eu fiz, que eu comecei muito com a medicina chinesa, fui para a China, eu tive um curso meu de acupuntura auricular no passado, era um curso que era reconhecido pelo CRT e tudo. Só que eu conheci a ortomolecular, porque eu já tinha conhecido porque eu fui tratado por ela por uma síndrome do pânico que eu tinha vivido. E através dela ela mudou... Você era advogado? Eu era só simplesmente um supervisor de uma área de uma multinacional na área de direito tributário. E é difícil alguém que já está lá com um pai de área tributária, com uma irmã que era a juíza mais nova do estado, mudar de vida. É difícil. E eu mudei através de um tratamento que me tirou em 4 meses, que eu já vinha tomando 8 anos de de remédios controlados, que diziam que ia ser para o resto da vida. Legal. Eu quero deixar o seu contato no próximo bloco, então eu vou pedir para o amigo telespectador, já pegando a canetinha, o lápis, né? Depois o pessoal corre atrás de mim, qual que é mesmo o contato do Santini, né? Então tome nota que no próximo bloco eu vou já passar o contato do Santini, mas deixa eu fazer então nesse bloco já a nossa agenda do Fronteiras da Ciência. Vou pedir para o nosso editor colocar aí na telinha a agenda e eu vou começar então com a farmácia Homeofórmula, que anuncia essa semana o Cava Q10, uma nova opção da suplementação da coenzima Q10. A coenzima Q10 reduz o estresse oxidativo que afeta a função muscular, melhorando a performance e diminuindo a fadiga física e mental. Melhora a memória e concentração, fortalece o sistema imunológico, auxilia no tratamento de diabetes, colesterol e pressão alta. Uma ótima aliada para manter o bom funcionamento do organismo. Tome nota, é Cava Q10. É uma alternativa para o público vegano também, além de ser livre de alérgenos e de lecitina. O endereço da farmácia Homeofórmula é no Gonzaga, Rua Bahia, 194. E tem também o Empório, que é na Rua Tolentino Filgueiras, 147. Segundo o comunicado do Espaço Teravitas, no Teravitas você trabalha suas dificuldades através de diversas terapias como TVP, terapia de vida passada, né? Isso é muito curioso também, eu acho super interessante TVP e lá eles trabalham com isso, com a psicoterapia integrada, limpeza espiritual e por aí vai.
Para os interessados em promover o autodesenvolvimento consciencial, espiritual e autoconhecimento, o Teravitas criou um clube de desenvolvimento consciencial e meditativo, que oferecerá de 15 em 15 dias uma prática com facilitadores de diversos estudos e vivências. Tudo no conforto do seu lar na modalidade online. Será um clube fechado com acesso para os associados. As inscrições serão feitas através do site teravitas.com.br. Se quiser mais informações no WhatsApp, 13 99 141 7572. E o último recado vem da Seichonoye do Brasil Regional Santos. Ciclo de estudos da Prosperidade Uniclass. Objetivo: conquistas, conceitos, sucessos, sonhos e propósitos. Trabalhar as virtudes espirituais para prosperar na vida pessoal e profissional. É um pacote de estudos que está incluso café, um coffee break de manhã, um almoço e um coffee break à tarde. Tudo isso já incluso no preço, no Parque Balneário Hotel em Santos, tá bom? As datas tem mais, é uma por mês, ó. A próxima é 27 de agosto, depois 24 de setembro, 22 de outubro e 19 de novembro. Mais informações pode ser na própria regional, na rua Leonardo Reutemann 17. E por telefone, se quiser mais informações, é o 13 3232 6687. E a gente volta com o Santini já, é super rapidinho. Olha, estamos de volta já no terceiro e último bloco. Hoje aprendi muito aqui com meu amigo Santini sobre a auriculopuntura, que eu acho que é uma coisa espetacular, porque, como eu disse no primeiro bloco, eu tive uma cura incrível através da terapia da acupuntura. Eu me rendo às técnicas chinesas, não tem como, né? Eles têm uma sapiência de muitos anos antes de Cristo. E é incrível, né? E ele também, ele atua com várias técnicas, né? Fora o lado espiritual dele, bastante ostensivo também. Já teve um programa aqui que ele andou contando muitas coisas, histórias interessantes da vida espiritual dele. E ele tem aí conquistado muitos amigos e pacientes, tanto em São Paulo como agora também em Santos, tá bom? Eu vou deixar o contato agora, logo de cara, do Alberto Santini Filho, do meu convidado de hoje. Vou deixar o telefone, o endereço da Clínica de Santos e um site que você pode saber muito mais através do site, inclusive o endereço da Clínica de São Paulo. Se quem é de São Paulo pode pegar então o endereço, ele vai falar aqui boca, mas também vai estar no site por escrito, tá bom? Então vamos lá, o telefone do Alberto Santini Filho, aqui da Baixada Santista, é o 3232-1909. O endereço da clínica em Santos é Rua Júlio Conceição, 209. E o site é santineortomolecular.com.br. Qual é o endereço da clínica em São Paulo? Na Avenida Lins de Vasconcelos, 1042, conjunto 44. Lins de Vasconcelos, 1042. Fica entre a Vila Mariana e o Cambuci, pertinho do Parque da Aclimação. Eu falo que da minha sala você olha o parque e olha para o Paraíso, que é o bairro que está na frente. Beleza, beleza. Então, para quem é de São Paulo, tá? E para quem é da Baixada Santista, na Rua Júlio Conceição, 209, que ele atende os dois públicos, né? O pessoal daqui de Santos ia muito procurar ortomolecular em São Paulo, e você veio para cá, né? Faz 17 anos que eu mudei para cá, faz 16 que eu estou no instituto, mas antes o pessoal ia para lá, sim. Imagino. Hoje eu estou atendendo pessoas, o legal que é do Brasil inteiro, né? Porque, então, a única coisa boa que eu acho que a pandemia trouxe para mim, eu vou dizer dessa forma, foi os estudos que teve nos simpósios que antigamente eram feitos presenciais em alguns países. Então você ia lá, assistia algumas aulas, tinha uns dias de aula, só que assim, das 8 às 2 aulas, depois vamos passear em Paris, é mais ou menos por aí. E depois que teve a pandemia, começou a ter o quê? Foi feito de forma online. E aí estavam os melhores do mundo, que não estavam sempre, e um ou outro, estão todos. E na época da pandemia, já que estava todo mundo em casa, o que aconteceu? Começou a ter muitas pesquisas. E lá foi descoberto muitas técnicas novas, vários protocolos novos e formas de tratamento que eram impossíveis fazer sem ser presencialmente, hoje está tendo a possibilidade de fazer à distância. Então hoje eu estou com paciente de Santa Catarina, estou com paciente que vem outro da Amazonas, tem um paciente que vem de Ribeirão, não, como é que chama? Espírito Santo.
Tem várias pessoas que estão começando a nos procurar pela facilidade e abertura que a técnica está trazendo, mesmo podendo ser à distância. Porque, na verdade, o nosso trabalho, eu vou começar a dar a introdução do como funciona, é repor os óligos elementos que o metabolismo enfraqueceu. Que, na verdade, são óligos, elementos são partículas infinitesimais, com menos de 1 miligrama. Ele é 0, ele é pequenininho. De quê? De nutrientes que faz parte do seu metabolismo, só que eles enfraquecem não só pela má alimentação, eles enfraquecem pelo lado emocional, sentimental, preocupação, ou envelhecimento, herança genética, são vários fatores. E na avaliação nós conseguimos detectar, a partir de um mineralograma que chama, só que o nosso eu não faço mais gota de sangue e fio de cabelo como no começo. Desde 96 a gente optou por uma visão francesa, onde é um tipo de um questionário que tem um gráfico que nós preenchemos de acordo com as questões, que viram números, que viram uma química. Então a gente trabalha em cima de uma estatística. O que pediu bastante eu te dou, o que pediu pouco eu não dou. Aí a pessoa acabou de preencher isso, eu chamo para minha sala e conto para ela porque eu vou tratar em cima da estrutura que me apareceu. E eu posso ter uma estrutura muito parecida com a sua. Na verdade, tem, vamos supor, 12 elementos enfraquecidos. Só que um é diferente. Mudou, é o bolo de laranja e o bolo de limão. Então não existe duas pessoas iguais. Até porque a ortomolecular é uma correção celular e é como se fosse uma impressão digital. Então, nela a gente consegue detectar o grau de se a pessoa é ansiosa, se ela é apática, mental, se ela é apática pensativa, tem grupos. Para cada tipo de emoção existem elementos e para cada problema físico existem elementos. A estrutura, que é a frase química, vamos supor, eu tenho uma frase química que chama Jadir. Eu fiz a sua frase aqui, a sua estrutura. Eu vou te contar, tem que bater totalmente. E eu sempre falo para a pessoa, eu vou te contar o porquê que eu vou te tratar antes de te perguntar o que trouxe. Antes de você reclamar o que você tem, tem, né? Porque tem que estar. É lógico que às vezes eu não vou dar um diagnóstico. Por exemplo, você está com uma hepatite, mas tem elementos químicos relacionados ao seu fígado que está numa porcentagem que já passou do desequilíbrio, que tem que ser tratado quimicamente, tem um tempo de tratamento, mas convém que você procure, no caso, o hepatologista para fazer um tratamento específico se tiver que associar. Tá? Entendi. E emocionalmente eu falo que eu vejo hoje de cada 10 pessoas, 7 saindo indicando pacientes. Tá? E emoções são várias. Aí entra meu lado que eu falo da espiritualidade no meio. Outro dia eu estava vendo uma esquizofrenia, caso de esquizofrenia com tratamento já há anos, e a pessoa entrou do meu lado, eu vi 3 obsessores colados nela. Tá? Ah, você viu o obsessor? Mas isso são coisas que não acontecem quando eu quero, tá, Jadir? Porque às vezes a pessoa, eu vou lá para ver se tem. Não é assim que funciona. Às vezes me acontecem uns insights desse. Então, aquilo que ela ouvia, aquelas vozes, eu quero me matar, na verdade é eles buzinando em cima dela. Aí eu falei isso, falei, eu prefiro perdê-la como paciente do que dizer o que eu não estou vendo. Fiz o tratamento, indiquei o que ela deveria procurar fazer, e essa pessoa está ótima. Assim, e vários casos, tá? Vários casos. Hoje, muitas pessoas com... Então, você pega casos espirituais também? Não, normalmente a pessoa vem se tratar, mas muitas vezes os problemas que elas têm não é só matéria. O ser humano não é composto, eu não vejo, pela minha visão, até por estudos que eu tenho, não só de ortomolecular, mas de outras coisas, da mudança de minha vida, o que fez eu virar um espiritualista, por exemplo. O ser humano é matéria, energia e consciência. Às vezes você pode pensar naquela sua comida que você gosta, salivar sua boca e não ter problema nas suas papilas. Você acha que o teu emocional, como o seu medo, sua insegurança, não pode atingir o seu corpo? Então, se o seu corpo está ruim, a sua mente não está boa. E se a sua mente não está boa, teu corpo fica ruim. Se a terra está ruim, a atmosfera fica ruim, a atmosfera ruim, terra ruim. Então nós temos que analisar o quê? O adubo do terreno metabólico, dando esses óligos elementos, que são micropartículas reagentes, como se fosse, por exemplo, um terreno adubado, que é para que a flor comece a se reerguer física e emocionalmente, para que seja por fora o que é por dentro. Mente equilibrada, metabolismo reagindo para que pele, unhas e cabelo seja uma consequência. Aí sim você vai estar uma pessoa em equilíbrio. E você pode viver numa comunidade onde o problema está para todo mundo. Todos estão sofrendo a mesma situação. Só que os que estão fortalecidos no seu terreno, eles enfrentam de uma maneira melhor. Os que estão fracos caem e os que estão no meio ficam balançando, né? Oscilando. Então, o nosso objetivo é te trazer para o quê? Para o equilíbrio, para sofrer menos nos momentos ruins e aproveitar a sua vida muito melhor no lado bom. E se tiver um tratamento que tem que ser associado, porque às vezes o problema não é só químico, por exemplo, tem um problema endócrino, o hipotireoidismo, vou ter que tomar Sintroid, o Tirox, Pluran T4, vai ter que tomar.
Mas eu equilibro. E como é que está a sua química? Se ela estiver desequilibrada, eu equilibro a química relacionada às glândulas para que ela tenha um bom resultado, inclusive na substância a ser ingerida. É por isso que a gente chama de terapia complementar, né? Ela Sim. complementa o médico, obviamente, a pessoa não pode deixar de ir no médico, mas a apesar- colaboração é muito grande. Tem muita gente saindo, tá? De, inclusive produtos assim. Eu falo porque a melhor técnica do mundo é a que serve para o paciente. Hoje na França ele é o primeiro lugar do mundo. Na Alemanha, eu passei por anos de tratamentos de todas as áreas, que eram ruins, não, elas eram ótimas. Só que para mim teve uma que me tirou. Que virou minha orto, profissão. Que foi a orto. Então, para mim foi essa, mas para outra pessoa pode ser outra. Entendi. E para outra tem que associar. E na geriatria, levam-se muitos, assim, Não, vozinho, vô, Sim, para você a lá? ortomolecular ela começou, eu sei de cabeça, tá? Se você for pegar a pesquisa de ortomolecular, ela começou com fadiga, falta de resistência e memória, desânimo e diminuição da resistência geral, quebra de energia, fadiga de pessoas idosas e envelhecimentos precoces. Eu estou de cabeça no estudo que foi feito. Foi aí que começou os estudos e os elementos que eles foram correlacionando a cada tipo de pessoas. Então o resultado é incrível, porque eu falo que caro enferrujado, quando você começa a polir ele, as pessoas percebem bem. Se você levar um que estava tudo bonitinho, poliu lá, ele já estava bonitinho, não estava com muito problema. Quando ele está com um problema, você começa a polir e fala, nossa, está fazendo uma diferença. Então os resultados Você percebe podem ser mais, né? incríveis, inclusive ajudando a outros tratamentos necessários quando há necessidade. E que muitas vezes eles chegam até a sair, de todos. Você citou também, até aí no caso do laser, né? Uhum. Mas em relação ao Alzheimer. Mas para perda de memória, que é comum na pessoa com mais idade. Você utiliza o quê? O laser ou você usa a Eu ortomolecular? gosto bastante, eu uso de repente os dois, mas eu gosto muito da orto. Você pega, por exemplo, manganês cobalto, manganês cobre e magnésio. O fósforo ele entra em vários. Manganês cobre, magnésio e fósforo. Ele entra como fadiga, falta de resistência e dificuldade de atenção. Aí entra na parte de envelhecimento precoce. É o que eu falo, você tem que analisar E o para o contexto rejuvenescimento, geral. já que você falou envelhecimento precoce, rejuvenescimento, que todo mundo quer, né? Então, ter uma aparência mais jovem. Na nossa visão, não é que a sua pele vai, por exemplo, você pega um elemento cobre, cobre, ouro, argento, 3 elementos, que ele é bom para respiratório, digestivo, intestino e gases, pele, unhas e cabelos. É um que pode ser utilizado. Mas grande parte que faz o rejuvenescimento e fazer brilhar os olhos, e elas falam, nossa, parece estar bem, é você estar feliz. Que a felicidade na sua vida faz você rejuvenescer, mesmo às vezes sem cirurgias. E quando tem cirurgias que elas vão lá para te corrigir, que muitas vezes tem marcas de expressões, pode ser feito um laser em marcas de expressões. Por isso que eu falo, é bem complexo. Mas eu falo que o rejuvenescimento é ser jovem, é você estar com a sua alma boa, que vai resplandecer no seu corpo físico, inclusive no seu próprio olhar. Entendi. Vamos até para o telespectador entender, ele vai na sua clínica, vai passar por você. A primeira coisa que ela faz é responder um questionário. Ela passa normalmente pela minha assistente, que ela vai responder um gráfico de mineralograma. Tá. Essa minha assistente ela já vai trazer todas as respostas positivas, que vai virar uns gráficos lá, já com as pontuações já somadas. Tá. Aí ela me traz. Quando ela me traz, pelas pontuações, eu já vou saber quais são os elementos que estão relacionados, já anoto todos eles. A necessidade daquele paciente. Assim, aí eu vou saber, eu já vou marcar todas pelas pontuações o que é necessário, eu já marco aquela estrutura química, aí eu chamo o paciente para a minha sala. Aí eu começo com a avaliação, conto. Primeiro eu gosto de explicar, porque é muito fácil. Eu tenho um programa de computação que a gente demorou 1 ano e 8 meses para transformar essas 2 folhas num programa de computação. Para facilitar a sua vida porque também, assim, né? cada pergunta que eu faço, ela não é tão simples quanto parece, ela é uma apostila. Então, cada pergunta, tem fadiga, tem dor de cabeça, é calma, é nervoso, dorme bem, tem problema digestivo, que assim, cada pergunta é uma apostila de um grupo que foi estudado com exames laboratoriais e chegaram à conclusão que ele precisava daquele elemento, tirando a margem de erro. É uma coisa... Isso está me parecendo quase um chat GBT já, né? Eu falo que é uma coisa inacreditável, porque eu falo, só quem já fez a avaliação que consegue distinguir o que é isso. Hoje, para todas as técnicas, às vezes até na acupuntura, eu acabo fazendo o gráfico de mineralograma, porque ele me conta quem é a pessoa, independente daquele sintoma principal que ela me trouxe. Então, tem alguns casos que eu acabo me utilizando dele também. Entendi. E aí, a pessoa passou pela minha avaliação, eu contei por que eu vou tratar, ela vai ficar feliz porque vai bater com as necessidades dela, tem que bater. Aí, nós propomos um valor em tratamento parcelado, que eu já até conto que a terapia ortomolecular no Brasil ela não é conveniada,
mas ela é facilitada ao ponto que as pessoas consigam fazer o tratamento. Você está fazendo o mesmo, eu sempre falo aqui que você está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia, está mantendo isso? Eu vendi um carro para conseguir fazer isso até hoje. Eu comprei mesmo? tudo em produtos que tem um prazo de validade que é longo, para conseguir ter um desconto muito grande, tá? E antes, porque teve os aumentos do dólar depois. Sim. E como a nossa base dos óleos elementos, eu uso uma marca que ela tem, embora ela seja nacional, o laboratório, os óleos elementos eles são com bases importadas. Eu falo que é que nem passaporte, o uísque escocês engarrafado no Brasil. E aí eu consegui hoje manter esse preço até hoje. Agora o que eu espero, sair a próxima promoção antes do aumento, que é assim, vai ter o aumento, que é monopólio de mercado, todos os laboratórios aumentam praticamente no mesmo dia, ou você compra uma quantidade enorme de produtos com desconto muito grande antes do aumento, aí a gente consegue manter para que as pessoas façam. Então você está fazendo ainda um preço bem em conta, que você está segurando as pontas e ainda está fazendo 10 vezes o cartão. Antigamente era em 4 vezes, mas aí a gente brigou também com os fornecedores, hoje a gente consegue parcelar isso em 10 vezes, fica bem acessível. Eu falo que a gente não cobra pelo sintoma, a gente faz o tratamento para que fique acessível. Às vezes tem 1, 2 dentes, às vezes pode ficar mais caro que isso. Outro dia eu passei por um problema dentário aí, que 2 dentes custou já foi mais caro que a consulta bem toda, mais que o meu tratamento. E aí a gente oferece um tratamento que é feito tanto em casa, com absorções que são feitas pela derme, a pessoa não vai ingerir, ele evita a parte digestiva, não absorve o que é necessário, ele absorve só o que é necessário, chegou no nível, ele elimina, evitando o excesso. Tá? Porque a nossa absorção é tipo gels hormonais, só que o nosso é a base de óleos elementos. Hoje tem gels hormonais, adesivos anticoncepcionais. O nosso é a base de óleos elementos pela derme. E no instituto é feita a ionização em cima dos óleos elementos, totalmente indolor. Legal. E aí, bom, então esse é o resultado. O convite é para ou uma ortomolecular, dependendo de cada caso, ou um tratamento de acupuntura laser. Eu vou direcionar. A auriculoterapia ele vai direcionar conforme o paciente, né? Então nós estamos aqui hoje conversando com um terapeuta de mão cheia, ele é muito procurado até pelos médicos hoje em dia, um paciente indica para o outro, ele é um sucesso em São Paulo e agora em Santos. E eu vou deixar mais uma vez o seu contato, então, meu amigo telespectador que estiver interessado num excelente profissional, um excelente terapeuta que eu conheço há muitos anos e só ouço elogios do Santini, então vamos tomar nota aí, o telefone para quem é de Santos, é 3232-1909, tá bom, seu editor? Coloca aí, 3232-1909, o endereço da clínica em Santos é Rua Júlio Conceição 209 e você pode saber muito mais sobre ele no site e também o endereço da clínica em São Paulo, cujo site é santiniortomolecular.com.br. Santini, o seu trabalho é maravilhoso já há muito tempo e a gente sabe aí do seu sucesso. Eu só quero agradecer a essa parceria que a gente já tem de muitos anos e me sinto orgulhoso de tê-lo aqui sempre no Fronteira, esclarecendo, tirando várias dúvidas aí pra gente, viu? Obrigado mesmo. Como diria o Ghost, é idem. Obrigado. E eu sei que alguns telespectadores vão ficar chateados com o que eu vou falar agora, mas eu e ele somos corintianos, né? Então eu sei que muitos falam, oh, não, eu sabia, tinha alguma coisa errada ali. Síndrome do pânico. Mas a gente só gosta Só e pronto, gosta. né? Só gosta, né? Então tá bom. Santini, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu te agradeço de coração. E deixa eu falar aqui do próximo programa. O próximo programa, nosso convidado vem de São Paulo, um palestrante espírita bastante famoso, vai estar aqui com a gente no próximo programa, que é o Antônio César Perry de Carvalho. Ele vai falar sobre Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha. Esse é o tema do próximo Fronteiras da Ciência. E Santini, eu espero que antes da sua próxima entrevista aqui no Fronteiras da Ciência, que eu vá lá fazer esse gráfico lá contigo, né? Já te convidei várias, hein? Vamos ver. Vamos ver se no finalzinho do ano, agora quando eu diminuir um pouco a minha carga profissional, eu vou dar um pulinho lá, viu? Tem que entrar novo no ano novo, já disse. A ideia é essa, entrar novo no ano novo, vou convidar os amigos telespectadores também, entrar novo no ano novo, 2024, né? E eu vou lá então fazer esse exame
completo aí com você. Vai tá ser um bom? prazer te receber. Ah, legal. Aí venho falar a verdade aqui para o telespectador. Pode hein? falar. Não tem perigo? Não Eu tem falo que problema. nem Deus agrada a todos, mas Não, entre tenho eu e certeza ele, que- fique com ele, tá? Porque ele faz milagre nas suas vidas. Eu só consigo ajudar com ortomolecular E com a auriculoterapia e com também. auriculoterapia. Mas eu sempre falo para as pessoas, fique E com a com medicina Deus. tradicional chinesa. Mas o Deus, acima de tudo, as pessoas estão precisando. É onde Perfeito. traz as respostas para onde nós não conseguimos encontrar. Obrigado, Santini. Obrigado, amigo Obrigado. telespectador. Agradeço de coração mais uma vez a audiência e o carinho de sempre. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.